Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor, seu canal de estudo bíblico, meu irmão. A Bíblia é uma necessidade como respirar. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, venha com a gente estudar. A gente vai continuar hoje estudando o segundo livro de Reis, ou seja, o segundo volume do livro, né? Que são um só, dividido em dois volumes. Capítulo 4 do segundo livro de Reis. O capítulo 4 ele é um capítulo muito cheio de aprendizado e mostra o poder de Deus, a submissão do profeta Eliseu, e mostra toda a misericórdia de Deus naquele momento ali. Bom, no capítulo 4 vai começar com o milagre do azeite, é uma passagem muito conhecida, né? Certo dia uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ou seja, o servo que morreu tinha um credor, né? E como não tinha nada a pagar, levava os 2 filhos como escravos, né? E Eliseu foi e perguntou: diga o que você tem em casa. Ela respondeu: não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu foi e falou: vai, peça emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. E foi enchendo, e foi enchendo, foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa, né? E começou a fazer o que a gente tinha falado. E foi enchendo, 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 todas as vasilhas ficaram cheias. Aí ela pediu assim a um dos filhos: traga mais uma vasilha. Aí ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, Eliseu, no profeta, que lhe disse: vá, vendo o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Meu irmão e minha irmã, e seria bom também a gente pensar que outras pessoas que cederam, vizinhos ali que cederam vasilhas, também deveriam estar na mesma situação e também poderiam ter sido abençoadas, podem ter sido abençoadas com esse mesmo milagre. Porque o milagre, quando acontece na vida da gente, a gente sempre é abençoado com misericórdia e milagres. Ela também deve abranger o próximo, deve chegar ao próximo. Não retenha, como falam, a bênção em você, mas distribua com o próximo. Porque, como está na oração, o pão é nosso e o Pai é nosso. É solidariedade, né? E aí, meu irmão, minha irmã, a outra manifestação de poder de Deus é a ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele ficasse para tomar uma refeição em casa. E depois disso, ele sempre passava por ali. E aí um dia ela falou para o marido: ó, esse homem sempre vem aqui. E ele é um homem santo de Deus. Santo no sentido de santificação, no sentido de separado, né? E vamos construir então para ele um quartinho com tijolo, colocar lá uma mesa, uma cama, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele vier visitar a gente, ele poderá ocupá-lo. Era o prazer dela, né? E um dia, Eliseu chegou, subiu o quarto, deitou-se, e ele mandou chamar seu servo Geazi para que chame a sunamita. Ela veio: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, chamou a sunamita de novo. Ela veio até a porta e disse: por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela foi e falou: não, meu senhor, eu não se iludo com sua serva, não iludo sua serva, ó homem de Deus. Ela não acreditou. Mas, como Eliseu dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E o menino cresceu. Essa é uma história muito conhecida. E o menino cresceu, né? Cresceu e um dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros, estava na lida lá, né? Estava na roça, né?
E começou a gritar, ai minha cabeça, algum mal na cabeça lá, uma dor de cabeça qualquer, um problema neurológico qualquer, né? E o pai disse ao servo, leve para a mãe dele. Pegou, levou para casa, o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, de Eliseu, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E aí chamou o marido e disse, preciso de um servo e de um jumento para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Aí respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu e foi contar. Quando Eliseu viu a distância, disse a seu servo, olha, é a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunta, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E ela respondeu que estava tudo bem. Mas quando chegou perto de Eliseu, ela chegou muito angustiada. E ela disse, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu respondeu a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue meu cajado e corra. Não encontre ninguém, não pare para cumprimentar ninguém. Quando chegar lá, põe meu cajado sobre o rosto do menino. Mandou colocar o cajado sobre o rosto do menino. Porque Eliseu esperava que o Senhor restaurasse a vida do menino quando colocasse o cajado do profeta lá, né? Geazi chegou, colocou o cajado no rosto do menino, mas não voltou, não falou, não reagiu. Então voltou-se para encontrar com Eliseu e relatou aquilo. Quando Eliseu chegou em casa, estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou. Interessante de a gente ver. Fechou a porta e orou. Fez exatamente o que Elias tinha feito anos antes, numa situação parecida com aquela lá, né? Olhou, debruçou sobre o corpo do menino, aquecendo, né? Olho com olho, boca com boca, mão com mão, né? E aí, meu irmão e minha irmã, Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aqui a gente vê mais uma vez a presença do número 7 numa representação de ação completa, de plenitude, né? Então, chamou o Geazi, Eliseu chamou o Geazi, mandou chamar a sunamita, ela obedeceu. Quando chegou, ela disse, pegue seu filho. Entrou e postou seus pés curvando-se até o chão, pegou o filho e saiu. Que feito maravilhoso, né, meu irmão, minha irmã? E aí, depois vamos ver que Eliseu voltou para Gilgal. E tinha, na época, a fome assolava toda aquela região. E quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou o seu servo, põe um caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. E aí fez um ensopado, né? Papai foi ao campo para apanhar legumes, encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto, voltou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido ao longo, mas logo que provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela. É interessante a gente observar, né? A morte na panela. Quando fala aqui da trepadeira, o fruto não é especificado qual fruto que era, né? A morte na panela. E não puderam tomar, né? Significava que a panela podia estar contendo algum veneno, alguma coisa assim, né? Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo do caldeirão. E aí, meu irmão, minha irmã? Então, a gente vai ver mais na frente, agora nesse mesmo capítulo, o milagre dos pães. Veio um homem de Baal Salizar, trazendo ao homem de Deus, a Eliseu, 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. O primeiro grão da colheita, as primícias, né? São as melhores partes que eram separadas geralmente para Deus no holocausto, né? Então, ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, e eles comeram e ainda sobrou.
Eliseu mandou servir a todos os homens, né? E que a gente vê aqui compartilhar do pão aqui, né? A gente viu todo esse processo aqui, esses milagres, todas as maravilhas de Deus aqui através do seu profeta Eliseu, né, meu irmão, minha irmã? A gente vive uma vida repleta de milagres. A nossa própria vida é um milagre. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, consolando, e que sejamos sempre gratos em nome de Jesus. Amém.